Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa, no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da sua palavra, que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhando também aspectos da sua vida, mas também comentando a mensagem de hoje. Envie também o link deste culto para seus familiares, para seus conhecidos, para teus amigos, para que eles também possam ouvir a palavra de Deus e participar desse culto. A palavra de Deus nos diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Nós nos enganamos, nos iludimos, temos dificuldade de reconhecer nossas paixões erradas que nos afastam de Deus e das pessoas. Amores que nos destroem aos poucos, sem que nos demos conta do que realmente está acontecendo. Mas Deus nos conhece, não para nos julgar, mas para nos mostrar o caminho que nos leva até Ele. Nos convida a reconhecer nossos pecados e crer que Ele tem poder para nos salvar e para transformar a nossa vida através de Jesus, a quem nós realmente devemos nos apegar. Quero convidar você a orar comigo, confessando os seus pecados diante de Deus. Senhor, muitos são os nossos amores que nos levam para longe de Ti, amores que competem com o Teu grande amor. Perdão, Senhor, porque nos apegamos a tantas coisas e não damos a devida importância, a devida prioridade à Tua palavra, ao Teu Evangelho. Senhor, hoje queremos pedir que o Senhor reconfigure os nossos amores, que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor derrame do Teu amor, da Tua graça sobre a vida de cada um de nós, porque nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da Tua presença, do Teu Espírito, para nos transformar, para nos guiar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O livro de Hebreus continua: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da nossa necessidade. Então, agraciados com o imerecido amor de Deus, que nós possamos nos apegar sempre de novo, mais e mais, a este grande amor que nos transforma, que nos renova e que nos fortalece. Ouçamos agora uma música que justamente fala desse grande amor de Deus. Graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito
recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Você sabe o que realmente se passa dentro do seu coração? Quais são os seus amores? Quais são os seus desejos mais profundos e muitas vezes ocultos pela correria da vida? O que realmente importa para você? Hoje eu quero convidar você a me acompanhar na história de uma pessoa que foi procurar Jesus, mas que não quis recalibrar os seus amores. A palavra de Deus diz que certo homem, muito importante, perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Essa pessoa que se apresenta a Jesus, talvez muito habituado com as exigências legais da religião dos fariseus, acredita que possa garantir a vida eterna por meio da prática ou do cumprimento das leis da Torá. Talvez algum preceito que porventura lhe tenha escapado no processo de instrução religiosa pudesse ser mostrado por Jesus para ajudá-lo justamente a conquistar a vida eterna. O texto continua: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Mesmo que a tradição dos mestres da lei tenha expandido os preceitos religiosos para além dos limites do bom senso, quando um hebreu se referia de maneira genérica aos mandamentos, o que vinha à mente eram aqueles mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, chamados de os 10 mandamentos. Esses 10 eram sabidos de cor por toda criança desde muito cedo na sua vida. E ele responde, tudo isso tenho obedecido. Essa pessoa, ao dar essa resposta, no meu ponto de vista, ele demonstra um comportamento narcisista, ou seja, ele parece que cultiva um sentimento de superioridade, deseja ser admirado pela sua competência, pela sua observância da lei, e que parece que não tem muita dificuldade, tem muita dificuldade de reconhecer os seus erros, de admitir as suas fraquezas. Não, eu tenho observado, eu tenho feito tudo direito. Bom, o texto continua dizendo que ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá então um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Com muita ternura e gentileza, Jesus tenta ajudar essa pessoa a olhar mais profundamente para dentro de si mesma. Ela precisava reconhecer o quão orgulhosa, vaidosa, presunçosa, mesquinha, individualista e até arrogante ela era. Então Jesus lhe oferece a oportunidade de olhar para além do seu próprio umbigo. Em lugar de obter, de herdar, de receber, Jesus lhe propõe ir, vender, dar. E o convoca então a redirecionar o seu olhar, esse olhar que habitualmente era direcionado para a sua própria riqueza, para a sua própria vida. Jesus convida ele para redirecionar, talvez pela primeira vez na sua vida, olhe para os pobres, se ocupe em ajudar as pessoas necessitadas, olhe para além do seu umbigo. E o grande desafio de Jesus é que, então, depois de você fazer isso, venha e siga-me. Essa expressão, sempre usada nos evangelhos, era para a vocação dos discípulos. Quando Jesus vocacionou seus discípulos, ele sempre disse: venha e siga-me. Então Jesus está convidando este homem para caminhar junto a ele e com os demais discípulos. Que privilégio, que maravilhoso convite. Mas o texto continua dizendo que, ouvindo isto, o homem ficou triste, porque era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. No relato do Evangelho de Marcos,
onde nós encontramos essa mesma história, está escrito que essa pessoa retirou-se contrariada. E a ideia ali no texto de Marcos, na palavra original, no grego, é que ele retirou-se coberto por uma névoa ou coberto por sombras. Podemos dizer que ele foi embora assombrado pelas palavras de Jesus, conturbado pelas palavras de Jesus. Será que essa pessoa possuía muitas riquezas ou ela era possuída por suas riquezas? Bom, o texto continua dizendo que Jesus não diz que é impossível, mas que é de fato muito difícil esse desapego ao dinheiro e aos bens materiais. Há nos evangelhos 2 casos de pessoas supostamente ricas que deixaram tudo para segui-lo. É o caso, por exemplo, do coletor de impostos, Mateus, que foi parte, inclusive, do grupo dos 12 apóstolos, e também é o caso de Zaqueu, que depois do encontro com Jesus decide restituir a todos a quem ele talvez ou porventura tivesse cobrado impostos em demasia, que ele iria devolver esse dinheiro, inclusive dobrado. Então o texto diz que de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quem pode ser salvo? A metáfora do camelo usada por Jesus enfatiza que ninguém humanamente pode se salvar. A vida eterna não pode ser obtida por meio de ações ou por méritos humanos. É impossível para qualquer pessoa se salvar, mas não é impossível para Deus salvar quem quer que seja, independente do que tenha ou não tenha feito na sua vida. Bem, o texto continua. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Essa reação da parte dos discípulos parece muito com a da pessoa que não aceitou o desafio de Jesus. Os discípulos de Jesus também têm dificuldade de compreender que a salvação não é resultado do mérito. É como se eles dissessem: e nós? Nós também merecemos herdar a vida eterna porque nós deixamos tudo para te seguir. Jesus até parece que se rende a essa lógica dos discípulos, essa lógica da meritocracia, mas na verdade ele está reafirmando a lógica do reino, segundo a qual para receber é preciso deixar, para ganhar é preciso doar, para encontrar é preciso perder, ou seja, eu preciso reconhecer que nada tenho e que nada sou que me garanta o perdão ou a vida eterna. É puramente graça, é presente de Deus. Este homem, conhecido como jovem rico, procura Jesus com suas perguntas a respeito da vida eterna, mas ele não está disposto a abrir mão do seu amor ao dinheiro. O discipulado com Jesus nos leva a uma revisão profunda dos nossos amores. Quando Jesus é colocado no centro, no trono da nossa vida, então tudo mais é submetido ao seu governo. Finanças, consumo, linguajar, ações, pensamentos, agenda e assim por diante. Não existe área com a qual Jesus não se importa. No livro Você é Aquilo que Ama, de James Smith, ele argumenta que não somos moldados apenas pelo que sabemos ou por aquilo que acreditamos intelectualmente, mas que nós somos moldados principalmente pelo que nós amamos e desejamos. Esse autor questiona a visão racionalista de que os seres humanos são moldados apenas por seus pensamentos. Em vez disso, ele defende que somos movidos pelos desejos e afetos mais profundos do nosso coração. Aquilo que amamos, mesmo não tendo clara consciência disso, é o que de fato dirige a nossa vida. James Smith argumenta que, embora seja comum pensarmos que nossas ações são determinadas pelas opiniões e pensamentos racionais,
Ele diz que, na verdade, nós somos moldados pelos nossos desejos. O amor é o motor principal de nossas escolhas e estilo de vida. Aquilo que desejamos profundamente é o que, de fato, determina nossas decisões e nossos comportamentos. E, nesse sentido, a formação espiritual não é apenas uma questão de conhecer a Bíblia ou de conhecer as principais doutrinas da Bíblia, mas envolve repetir práticas que moldam nossos amores e desejos ao longo do tempo. Então, assim como aprender a tocar um instrumento ou a praticar algum esporte por meio da reprodução, o nosso amor por Deus e pelo próximo é moldado na medida em que estabelecemos rotinas que nos conduzem, que moldam o nosso coração a realmente amar a Deus. James Smith chama a atenção para a necessidade de práticas intencionais. Não basta querer amar corretamente, é preciso treinar nossa alma para amar. Sem hábitos intencionais, nós acabamos amando aquilo que a cultura determina que a gente deva amar. A nossa formação espiritual, então, é um processo contínuo de desintoxicação dos amores errados, esses amores que são ensinados pela cultura e pela sociedade vigente. E isso exige esforço consciente para desaprender hábitos que nos afastam de Deus. Por outro lado, também envolve uma aprendizagem de novos amores, amores que são reorientados pelo Evangelho. E isso se dá por meio de práticas cristãs como oração, confissão, adoração, leitura da Bíblia e assim por diante. Em suma, se você é o que ama e o amor é um hábito, logo o discipulado é uma reformulação dos hábitos que direcionam os nossos amores. Isso significa que discipulado diz mais a respeito a reformar do que adquirir informação. O aprendizado fundamental na formação cristã é afetivo, é uma questão de direcionar nossos amores, de orientar nossos desejos a Deus, de orientar os nossos desejos àquilo que Deus deseja para a sua criação e para a nossa vida. Martinho Lutero, inclusive, disse certa vez: seja o que for a que o seu coração se apegue e em que ele deposita a confiança, isso será realmente o seu Deus. Nós nos tornamos o que adoramos, porque adoramos o que amamos. A questão não é se você adora, mas o que você adora. A história do encontro entre Jesus e este homem rico nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa vida diária. A busca pela riqueza e pelo status, o consumismo, a agenda, o trabalho podem nos distrair do que realmente importa. E muitas vezes isso acontece às custas dos nossos relacionamentos e também da nossa vida espiritual com Deus. Mas Deus continua nos olhando com amor e misericórdia, nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer os amores que nos afastam de Deus. Nos convida a olhar para Ele e receber dele a graça, o perdão e o amor. Nos convida a recalibrar os nossos amores, treinando a nossa alma através das práticas da espiritualidade cristã. Oração, comunhão, adoração, leitura da Bíblia e pastoreio mútuo. Vamos ingressar e nos firmar nessa linda e maravilhosa jornada da fé em Jesus. Vamos recalibrar, vamos reformar nossos amores para que de fato o nosso coração esteja totalmente voltado para Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por teu grande amor por nós. Obrigado porque mesmo tão descalibrados, tão distantes, tão secos, tão distantes, nosso coração tão duro, diante do teu amor, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos tocando, o Senhor continua derramando a sua graça sobre nós. Obrigado por teu grande amor. Quebra esse duro coração, reconfigura os nossos amores, nos ajuda de fato a olhar para ti e não somente para o nosso umbigo. E assim, Deus, nos abençoa com teu Espírito. Em nome de Jesus é que eu oro.
Amém. Compartilho com vocês 2 recados. O primeiro, temos falado bastante, do novo Pix para contribuição. Muito importante, que as suas contribuições, você que contribui com a Luterana Floripa, faça através desse Pix, ou então entre em contato com o WhatsApp da Luterana Floripa para fazer as suas transferências bancárias ou depósito. E obrigado a você que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa, para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, com a nossa missão. Se você ainda não faz isso e gostaria de participar, eu quero convidar você. Venha participar, venha colaborar junto com a gente para que nós consigamos continuar com o nosso trabalho e com a nossa missão. E outro aviso bem importante a respeito dos nossos cultos presenciais. Desde o domingo passado, nós iniciamos um novo horário de culto que é às 11 da manhã. Então agora nós temos cultos presenciais às 9 da manhã, às 11 da manhã e às 19 horas da noite. Então, esse novo horário que você pode também divulgar, você pode também participar. E se você precisa de mais alguma informação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato com a gente. Nós vamos ter muita alegria de poder te atender. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Deus te abençoe, um abençoado dia, uma abençoada semana.